Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda lição da disciplina Técnicas de Medição do curso de Engenharia Elétrica aqui da UFCG. Nesta lição iniciaremos a abordagem de um tema que é muito comum nas medições elétricas, que são os famosos erros de medição. Então, bons estudos e vamos lá. Para se obter resultados satisfatórios de uma medição, seja elétrica ou não, é imprescindível conhecer quais são as variáveis que estão envolvidas naquele processo, desde o processo de medição ao objeto que está sob análise, bem como a influência de cada uma dessas variáveis no mensurado. Então, imagine que você seja contratado para emitir, por exemplo, o laudo de consumo de energia elétrica em uma indústria e para isso você precise utilizar um watímetro. Bem, com o watímetro você conseguirá somente a potência instantânea e aí você vai ter que fazer a leitura da potência e registrar esses valores de forma periódica. Seja a cada 15 segundos, 1 segundo, 1 minuto, 15 minutos, ou 1 hora ou 1 dia. Isso aí vai a critério de cada profissional. Entretanto, por mais criterioso que você seja, para coletar esses resultados, haverá uma grande probabilidade de erros de medição, além do elevado número de cálculos e processos matemáticos que você vai ter que fazer. E com certeza, todos esses erros, essas variáveis que estão diretamente associadas a essa medição, elas vão inviabilizar o seu resultado. Então, os erros de um processo de medição eles estão sempre presentes, independente do que façamos naquele processo de medição. Então, cabe a nós, enquanto experimentadores, buscar mecanismos para minimizar esses erros. Então, assim sendo, nesse material serão apresentadas algumas componentes de erro que estão presentes nas medições e é esperado que ao final dessa lição você tenha pelo menos os seguintes conceitos compreendidos. Compreender o que é um erro de medição e quais são os tipos. Compreender o que é uma incerteza de medição. Compreender a importância de identificar as fontes de erros de medição. E compreender o que é precisão e o que é exatidão em um processo. E, por fim, compreender o que é o processo de calibração de um instrumento. Então, nessa primeira parte da lição, vamos nos ater ao que é a incerteza de um processo de medição. Nós vimos na lição anterior uma abordagem sobre metrologia. Então, naquela lição foram abordados pontos no tocante aos fatores que envolvem o processo de medição. Então, no processo de medição, independente das condições em que ele é realizado, haverá um fator ou outro que provoque erros de medição, seja em função dos instrumentos de medição utilizados, ou do método de medição adotado, ou ainda devido à influência do experimentador no processo de medição. Neste caso, chamamos de experimentador aquele ou aquelas pessoas que realizam aquela medição. Então, na figura ao lado, está ilustrado um anemômetro, que ele é utilizado para medição da velocidade e direção do vento. Então, os resultados obtidos com um anemômetro, por exemplo, eles sofrem grande influência do operador do instrumento, estando os erros de medição diretamente associados também ao experimentador, ou seja, ao operador do instrumento. Então, em função do exposto, os resultados e a análise das medições elas podem não ser perfeitos e, como todos sabem, nunca serão, visto que há um ou outro elemento que vão provocar erros no processo de medição. Assim, é importante que durante o processo de medição nós conheçamos quais são esses erros, é o objetivo de cada experimentador, e a partir desses erros nós consigamos minimizar os efeitos sobre o resultado final da medição. Mesmo que saibamos que os resultados e a análise dessas medições não são perfeitos, elas devem representar de alguma forma o mensurado, o objeto lá que está sob análise, com o mínimo de erro possível. Então,
para minimizar os erros, o experimentador deve seguir os procedimentos mais adequados, considerando todas ou as principais variáveis envolvidas naquele processo. E assim será possível se obter um resultado satisfatório durante a medição e, consequentemente, reduzir os erros de medição. Então, reduzir os erros de medição é primordial no processo de medição e cabe ao experimentador identificar as fontes de erro que podem afetar aquele processo de medição e quantificar essas fontes de erro de modo a se obter um resultado satisfatório que represente aquele objeto ou fenômeno da melhor forma, com o mínimo de erro possível. Então, embora os resultados e a análise das medições eles não sejam perfeitos, saber quantificar os erros é importante para o processo de medição, visto que eles indicam o grau de confiabilidade dos resultados. Assim, essa falta de imperfeição no processo de medição ela pode ser quantificada numericamente através de um fator denominado de incerteza. Então, a quantidade da incerteza ela deve estar presente no resultado de uma medição, ou seja, essa quantificação da incerteza ela deve estar presente no resultado da medição, e quando estamos nos referindo à incerteza de medição, estamos nos referindo a um parâmetro, representado por um valor numérico que está associado ao resultado daquela medição, e que está associado também à dispersão dos valores que podem ser atribuídos àquele mensurado. No caso de um instrumento de medição, conhecer a incerteza da medição ela é fundamental para se detectar se os instrumentos de medição estão trabalhando no intervalo adequado e que não irão comprometer os resultados da medição. Analisemos o caso de coleta de dimensões de cerâmicas para fins de classificação de cerâmicas do tipo A ou tipo B. Então, nesta classificação foram utilizadas duas trenas, trena 1 e trena 2, cujos resultados obtidos para o grupo de cerâmicas avaliadas com a trena 1, nós obtivemos 100 mais ou menos 0,03 cm, e as cerâmicas do grupo 2, classificadas com a trena 2, obtivemos valores de 100 mais ou menos 0,10 cm. Observe que todas as cerâmicas obtidas e testadas com a trena número 1, elas apresentam o limite de dimensões inferiores ao limite de tolerância, ou seja, elas podem ser classificadas como cerâmicas do tipo A, enquanto o grupo de cerâmicas obtidas e testadas com a trena número 2, elas podem apresentar algumas dessas cerâmicas dimensões superiores aos limites de tolerância para classificação como tipo A e, consequentemente, nesse caso, elas teriam que ser classificadas como cerâmica do tipo B. Então, neste caso, ao ser classificadas com cerâmica do tipo B, essas cerâmicas seriam vendidas por um preço inferior e, nesse caso, iam provocar prejuízos para o fabricante dessas cerâmicas. Então, quando a incerteza de medição ela apresenta um intervalo muito grande, isso significa que a qualidade da medição ela não é muito confiável. Em consequência, isso afetará a qualidade dos processos e, no caso das empresas, como foi falado, isso representa um prejuízo financeiro. Então, no caso dessas cerâmicas, aquelas que foram testadas com a trena 2, elas seriam vendidas por um valor inferior. Observe que a confiabilidade dos resultados de uma medição ela está diretamente relacionada à incerteza do resultado daquela medição. Ou seja, a incerteza ela é uma estimativa de quanto se está próximo do melhor valor que seja consistente com o conhecimento que atualmente está disponível para aquele mensurado. Então, existem algumas limitações nos processos de medição, alguns fatores eles não são conhecidos, que influenciam nos processos e nos objetos que são testados. Então, se considera essa incerteza de medição em função do conhecimento que atualmente está disponível para se determinar com precisão o resultado daquela medição. Então, quando destacamos que há limitações sobre o conhecimento atualmente disponível, estamos nos referindo a alguns processos que ainda não se tem domínio ou conhecimento sobre todos os fatores que influenciam naquele processo. Podemos então associar a incerteza ao conhecimento incompleto do mensurado
seja em função do próprio mensurado, ou do sistema de medição, ou do experimentador. Ao se expressar o resultado de uma medida, você pode assumir que há um valor real entre esses valores, entre essas medidas obtidas. Então, tomando como referência o exemplo apresentado para o resultado de uma medição expresso por 100 mais ou menos 0,05, assumimos que o valor real está entre 99,95 e 100,05 centímetros. Para calcular a incerteza de tais valores, é preciso fazer uma boa estimativa da medida feita e considerar os resultados ao se somar ou subtrair a incerteza. Então, analisemos o resultado da medição de um objeto. Então, neste caso aqui, o objeto sob análise é essa peça azul, que vamos utilizar uma régua para se obter o valor, o seu comprimento. Então, neste caso, o valor medido foi de 4,65 centímetros, com a margem de erro de 0,05 centímetro ou 0,5 milímetros, ou seja, o objeto possui um único valor, mas não foi possível estabelecer exatamente qual é esse valor real. Então, neste caso, assumimos que o valor real do objeto ele está entre 4,60 e 4,70 centímetros. O experimentador ele deve apresentar os resultados de uma medição de forma correta e em função dos valores medidos e com as devidas correções. Então, as recomendações para se apresentar os resultados de uma medição. Então, aproxime sempre a medida feita na mesma casa decimal relativa à incerteza. Então, temos aqui no exemplo 1, a incerteza de uma medição ela pode ser igual a 60 centímetros mais ou menos 2 centímetros, mas não 60 centímetros mais 2,2 centímetros, ou seja, nós não temos certeza sobre essa última decimal. No exemplo 2, a incerteza de uma medição ela pode ser igual a 3,4 centímetros, mais ou menos 0,1 centímetros, mas não 3,4 centímetros, mais ou menos 1 centímetro. Então, as medidas que envolvam cálculos de incerteza, elas são geralmente arredondadas para 1 ou 2 dígitos, já é uma boa representação para esses resultados. Então, o resultado de uma medição somente estará completo se houver a apresentação da incerteza de medição associada àquele teste, àquela análise. Então, a incerteza de medição de um resultado, ela define a faixa de valores em torno da média das medições, dentro da qual o valor verdadeiro da grandeza se encontra com um determinado nível de confiança estabelecido. Em resumo, cada medida é um intervalo e não um número. Foi apresentado nesta aula a introdução às incertezas de medição. Não deixe de assistir à próxima videoaula. Nela abordaremos sobre os erros de medição. Até lá.